Mais um vídeo da série Descomplicando o Direito Penal e hoje nós vamos aí encerrar os crimes contra a fé pública tratando dos dois últimos capítulos, o que trata de outras falsidades, artigos 306 a 311 do Código Penal e finalmente o capítulo que cuida aí das fraudes em certames de interesse público que é composto unicamente pelo artigo 311-A. Então vamos lá ver o artigo 307, que é o crime de falsa identidade, tá bem? O artigo 307 diz o seguinte: atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Já destaquei aqui essa expressão, se o fato não constitui elemento de crime mais grave, que esse é um crime tipicamente subsidiário. Essa conduta aqui só vai esse tipo só vai incidir se não houver a prática de um crime mais grave, tá bem? Ele é o que Nelson Hungria, grande penalista brasileiro, chamava de soldado de reserva, tá? Então, primeiro eu tenho que verificar se não é uma conduta mais grave, se não for, tem que verificar a incidência ou não do 307. E eu conheço os crimes subsidiários por essa expressão que vem ali ao final do preceito secundário, né? Se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Bem, para a prática desse crime tem que ter a finalidade específica de quê? De obter vantagem ou de causar dano, tá bem? Então, um exemplo disso é quando o indivíduo mente o próprio nome para uma autoridade, tá? Porque aí existe aí um mandado de prisão em aberto contra ele, ele acaba mentindo, dizendo que não é ele ali, tá? Para que não seja preso. Aí vem o questionamento, mas o réu, a pessoa, né, o investigado, o réu, ele não tem o direito, né, de mentir? Não, esse direito não é absoluto, tá? Ele não é obrigado, quando ele é interrogado, a responder aquelas perguntas. Mas, no entanto, a primeira parte do interrogatório, que é a parte de identificação, ele é sim obrigado. Então, o investigado, o réu, não podem mentir sobre a própria identidade. Isso não é protegido, tá? Isso não é protegido pelas garantias constitucionais. Então, nós temos, inclusive, aí a súmula 522 do STJ, que diz de forma clara que a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Então, o indivíduo não vai poder alegar autodefesa, tá? Prevista lá no artigo 5º da Constituição Federal, quando ele mente aí para a autoridade, mente o próprio nome para não ser preso, tá bem? Ele não está coberto por nenhuma garantia que ele vai, portanto, cometer sim essa conduta, tá bem? É um crime formal, basta que a pessoa, né, faça essa falsa atribuição ou atribua falsamente a terceiro para que o crime já esteja consumado. A obtenção da vantagem ela é dispensável, tá bem? E aqui vale que a gente faça a distinção aí que pode eventualmente confundir o artigo 304, que é o uso de documento falso, com o crime do artigo 307, que é o de falsa identidade. Lá no artigo 304, o agente efetivamente apresenta um documento falso. Então vamos imaginar em uma blitz, por exemplo, polícia para, o indivíduo puxa ali um RG falso e apresenta à autoridade policial, né? Ao policial que está ali. Esse indivíduo vai responder pelo 304, que é o uso de documento falso. No 307, não existe essa apresentação de documento. O agente atribui a si ou a terceiro uma falsa identidade. No entanto, sem que haja apresentação de documento falso. Então, parado em uma blitz, né, o policial questiona quem é aquela pessoa e o indivíduo diz que é outra pessoa, tá? Mentindo aí a sua própria identidade, mas no entanto sem mostrar qualquer documento. Nesse caso em que o indivíduo não apresenta nenhum documento, ele responde pelo 307 e não pelo 304. Bem, 308, por sua vez, ele não traz o nome em crimes, né? Ele não tem ali em cima
do preceito primário, né, do artigo, ele não traz ali um nome. O legislador, por vezes, ele deixa de fazer isso, ele não coloca ele mesmo um nome ao crime, acaba a doutrina, a jurisprudência apelidando aquele tipo penal. O 308 ele tem um apelido aí, trazido pela doutrina, que chama esse tipo aí de uso de documento de identidade alheia, tá? Então, o 308, o que ele diz? Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ainda ceder para outrem, para que esse terceiro dele se utilize de quê? Documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. É um crime que tem pena de detenção de 4 meses a 2 anos e multa se o fato não constitui elemento de crime mais grave, também um crime tipicamente subsidiário, tá? Nesse crime, gente, não há uso de documento falso. Atenção. Aqui o indivíduo usa um documento verdadeiro de terceiro, como se dele fosse. Então o documento é verdadeiro, tá? Só que a pessoa ali está utilizando o documento de terceiro. Então, aqui não há uso de documento falso, tá bem? Lembrando que, mais uma vez, é um crime subsidiário. Por exemplo, se a pessoa usa um documento de terceiro para cometer estelionato, ele vai responder pelo crime do artigo 171 aí, pelo princípio da consunção. O estelionato vai absorver aí esse crime de uso de documento de identidade alheia, tá bem? É um crime formal, ainda que o agente não consiga enganar terceiro, ele vai responder pela prática desse crime, tá bem? E aí a gente entra finalmente no último capítulo aí, que trata das fraudes em certames de interesse público. É um único artigo, que é o 311-A, que traz o crime aí de fraudes em certames de interesse público, tá? Ele basicamente aí é o crime que vai punir, entre outras condutas, né? Mas aqui é uma conduta bastante conhecida, que é o crime de cola eletrônica. Nesse tipo penal, ele vai punir tanto quem passa a cola quanto quem recebe, tá bem? Mas temos outras condutas aqui. Vamos dar uma olhadinha no artigo. O 311 lá diz: utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outra, tem uma finalidade específica aqui, portanto, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de quê? Concurso público, avaliação ou exames públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior ou ainda exame ou processo seletivo previstos em lei. A pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, primeira coisa, utilizar ou divulgar informações tem que ser uma utilização ou divulgação de forma indevida. E não é qualquer tipo de informação. Informação pública não pode ser crime, mas sim informações sigilosas que possam aí, de forma indevida, beneficiar alguém ou comprometer a credibilidade daquele certame. O que são certames de interesse público, tá? Então, por exemplo, né, o concurso para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo é um exemplo de certame público. O exame para obtenção da habilitação também é um exemplo de um certame de interesse público. O Enem, os vestibulares, tanto os vestibulares públicos quanto as instituições privadas, eles são de interesse público, então atenção, tá? Essa fraude aí, né? A cola, por exemplo, eletrônica em um vestibular para uma instituição privada, ela configura esse crime porque é um certame de interesse público, tá? Exame da OAB também é outro certame de interesse público que pode aí ser objeto desse crime do 311-A, tá? Então, como já mencionei também, esse tipo penal ele vai punir a cola tanto de quem passa quanto de quem é beneficiado, tá bom? Lá no parágrafo 1º, nós temos uma forma equiparada, né? Lembrando o que é forma equiparada. O indivíduo responde aí pelas mesmas penas
do caput. É uma forma de ampliar as hipóteses aí do crime, tá? Então, o parágrafo primeiro diz: nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso a pessoas não autorizadas às informações sigilosas, né, mencionadas lá no caput. Então, a típica conduta aqui é um examinador de um concurso, por exemplo, né, que ele permite, que ele facilita ali que alguém, algum candidato, tenha acesso a informações sigilosas, tá bem? Vai responder aí para essa forma equiparada prevista aqui no parágrafo primeiro. No parágrafo segundo, nós temos aí uma forma qualificada e no parágrafo terceiro, uma causa de aumento de pena. Aproveitando aqui sempre para lembrar o que a diferença entre a forma qualificada e a causa de aumento de pena. Como é que dá para distinguir de forma muito simples, tá? Quando você estabelece um novo patamar para a pena, aqui a pena vai passar para, um exemplo, de reclusão, para reclusão de 2 a 6 anos mais multa, né? Ela vai ser tornada mais grave, mas num novo patamar, nós estamos falando aqui de uma forma qualificada de um crime. Isso serve para qualquer tipo penal. Por sua vez, quando a gente fala em causa de aumento, a gente vai observar que o aumento de 1/6, 1/3, metade, até excepcionalmente dobrando, tá? Mas sempre que há essa fração aí de aumento, a gente está falando, os patamares continuam os mesmos, mas a eles é acrescida aí uma porcentagem. Aí nós estamos falando de uma causa de aumento de pena, tá bem? Então, nós temos nos dois aqui, nós temos tanto uma qualificadora quanto uma causa de aumento de pena aqui no artigo 311-A. A forma qualificada, né, que já estabelece a pena de reclusão de 2 a 6 anos mais a multa, ela se dá quando dessa ação, dessa fraude em certame de interesse público, resulta dano à administração pública, tá? Então, por exemplo, ali, vai ter que ser feito um novo, né? Foi apurada uma fraude em algum concurso, a administração vai ter que realizar novo concurso público, mais gastos, por exemplo. Nessas situações, vai ser aplicada aí a forma qualificada, né? Essa pena mais grave, portanto. Já no parágrafo terceiro, nós temos a causa de aumento. Quando o crime é cometido por funcionário público, a pena aumenta de 1/3, tá? Aqui, diferente de outras situações que já foram vistas em outros vídeos, basta que o indivíduo seja funcionário público. Não se exige aqui que ele esteja, esteja aí beneficiado por essa condição, tá? Se dê no exercício da função. Basta que ele seja cometido por funcionário público, tá bem? Vamos agora dar uma olhadinha como é que esses tópicos aí podem aparecer na sua prova. Uma questão aqui da VUNESP, especificamente aí para o TJSP. O proprietário de veículo que indica falsamente outra pessoa como condutora do veículo no momento da infração de trânsito em formulário, né, aquele formulário de notificação de multa da autoridade de trânsito, em tese pratica o crime de alternativa A, falsa identidade, alternativa B, uso de documento falso, alternativa C, falsidade ideológica, D, falsificação de documento particular e E, falsificação de documento público, né? Então, a pessoa recebe ali a notificação de uma infração de trânsito, o que ela faz? Ela aponta outra pessoa, né, que não verdadeiramente ali quem estava conduzindo o veículo. Que tipo de crime é esse, tá? Vamos lá. Alternativa por alternativa, tá? Uso de falsa identidade, né? Atribuir-se, né? Ou atribuir a terceiro falsamente ali. Lembrar que esse crime é um crime subsidiário. Antes de apontar esse crime, eu tenho que verificar se não há uma conduta mais grave. Vamos continuar, portanto, aqui, ó. Uso de documento falso. Nessa situação, não houve qualquer apresentação, né? Pelo que nos indica aqui o enunciado dessa questão, que houve qualquer apresentação de documento. Então, não há que se falar no crime de uso de documento falso. Então, nem o 304, nem o 307, né, alternativas A e B,
estão presentes aqui. Alternativa C, falsidade ideológica, tá? Opa, aqui sim, o indivíduo está fazendo o quê? Tá inserindo, né, informação falsa ali, no caso aqui, em documento público, tá bem? Analisando as duas últimas. Falsificação de documento particular e alternativa E, falsificação de documento público. Lembrando que essas duas falsificações aqui são falsificações materiais. O indivíduo teria ali que adulterar, alterar alguma coisa, não é o caso. Aqui ele está inserindo informação falsa, tá? Então é uma típica falsidade ideológica aqui. Então, no caso, a alternativa C seria a alternativa correta, tá bem? Vamos dar uma olhadinha em mais uma questão aqui. Olha só. Crime que tem a pena aumentada quando cometido por funcionário público que se prevalece do cargo. Alternativa A, falsificação do selo ou sinal público. Alternativa B, falsificação de documento particular. Alternativa C, falsidade de atestado médico. D, reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. E E, falsidade de material ou atestado, de atestado ou certidão. Então, o examinador está querendo saber aqui se você sabe quais são os crimes ali que, quando cometidos por funcionário público e prevalecendo da sua função, existe ali incide uma causa de aumento de pena. Então, para isso, você precisava saber aqui dos crimes quais são aqueles que possuem uma causa de aumento. Quando o indivíduo é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, e nós temos uma situação que basta que o agente seja funcionário público, não se exige que ele se prevaleça do cargo. Acabamos de ver esse crime, tá? Então, fiz aqui para vocês uma tabelinha que vai ajudar aí a vocês guardarem quais são esses crimes. Nós temos uma causa de aumento de pena aqui de 1/6 nos seguintes crimes. O crime do 293, 294, 296, 297 e 299. Então, esses crimes aqui de falsificação de papéis públicos, petrechos de falsificação, falsificação de selo ou sinal público, falsificação de documento público e falsidade ideológica, todos eles, quando o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se dessa condição, incide a causa de aumento de pena de 1/6. E nós temos uma hipótese que ela é diferente das demais, em que basta que o crime seja cometido por funcionário público, não se exige que ele se prevaleça do cargo, tá? Que é no crime do 311-A, que é o crime de fraude em certame de interesse público. E atenção também que a causa de aumento aqui, ela é diferenciada, ela é maior, ela é de 1/3 e não de 1/6, como é nos demais crimes mencionados. Então, com base nisso, dá para a gente responder aquela questão. O único crime aqui, desses que aqui estão, em que o indivíduo tem aí aumento por ser funcionário público e por ter se prevalecido do cargo, é o crime de falsificação de selo ou sinal público. Bem, então, estudar por questões é sempre importante, é essencial para que você esteja aí preparado, que não adianta você entender o conteúdo, mas não entender como é que ele vem ali na sua prova, na linguagem da banca, como é que o examinador vai questionar o seu conhecimento, tá? Então, tá? E aproveite o conteúdo aí.